Pouco tempo depois do acontecido nas terras de Moriá, Abraão e Isaque teve uma terrível perca, a morte de Sara. Sara viveu 127 anos e morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Gênesis capítulo 23, verso 1 e 2. Antes de falar de sua morte, vamos conhecer um pouco da vida dessa incrível mulher, cujo seu nome está registrado no livro de Hebreus e compõe a listagem da galeria dos heróis da fé. Nascida em Ur dos Caldeus, filha de Tera e também irmã de Abraão por parte de pai, Sara era uma mulher de alta posição social e seu nome era respeitado em sua sociedade. Seu nome no original era Sarai, que significa minha princesa. Passou a se chamar Sara quando o nome de seu marido Abrão foi modificado para Abraão. Ela era considerada muito bela, ao ponto que Abraão temeu que quando eles estivessem próximos aos governantes mais poderosos, ela fosse tirada dele e entregue a outro homem. Sara foi a principal esposa de Abraão. Ela era cerca de 10 anos mais nova que o patriarca. Quando Deus chamou Abraão, Sara o acompanhou, partindo com ele de Ur dos Caldeus, passando por Harã e finalmente chegando até a terra de Canaã. E devido a uma terrível fome que castigou a sua nova morada, Abraão e Sara procuraram refúgio no Egito. Na ocasião, Sara já tinha 65 anos de idade. Apesar disso, era ainda considerada uma mulher muito bela. Já no Egito, Sara chamou a atenção dos egípcios e dos príncipes de Faraó, sendo que o próprio Faraó se sentiu atraído por ela e a levou para seu harém, por pensar que, segundo Abraão, se tratava de sua irmã. Mas o Senhor castigou a Faraó e a sua casa por causa de Sara, o que fez que ele chamasse Abraão e o confrontasse por ter omitido a informação de que ela era sua esposa. Faraó devolveu Sara a Abraão e ordenou que eles partissem para longe do Egito naquele exato momento. Como se já não bastasse, cerca de 20 anos mais tarde, outro episódio muito semelhante a este aconteceu. Abraão mais uma vez ocultou a informação de que Sara era sua esposa. O fato ocorreu em relação a Abimeleque, rei de Serar. Nesse caso, Deus avisou Abimeleque em sonho de que Sara era esposa de Abraão. Caso não a respeitasse, ele seria fatalmente penalizado. Prontamente Abimeleque procurou Abraão e o questionou acerca de sua atitude. Abimeleque devolveu Sara a Abraão e também lhe deu ovelhas, vacas, servos e servas. Talvez essa atitude foi um tipo de compreensão pela ofensa, e isso fez com que o patrimônio de Abraão aumentasse ainda mais. Apesar de sua beleza, Sara não se considerava uma mulher perfeita, pois era estéril, e tal condição era um opróbrio contínuo para ela. Ainda mais depois da promessa que Deus havia feito a Abraão de que ele seria pai, Sara então empenhou-se a conceder a ele um herdeiro. Isso fez com que ela incentivasse Abraão a ter um filho com sua serva pessoal Agar, uma jovem egípcia. Para tanto, Sara utilizou um costume frequentemente atestado na antiga Babilônia, apoiado em uma norma legal de que uma esposa estéril deveria prover a seu marido uma mulher que lhe gerasse filhos em seu nome. Tal mulher geralmente devia ser uma criada. Se Sara usou uma norma legal para arquitetar seu plano, ela também agiu de acordo com as leis comuns da Mesopotâmia
quando tratou Agar de uma forma muito dura por esta tê-la desprezado por conta de sua esterilidade. Quando Sara completou 90 anos de idade, ela recebeu a promessa divina de que teria um filho dentro de um ano, e que, tal como Abraão, ela se tornaria a mãe das nações. Na verdade, essa promessa ocorreu por 2 vezes, sendo que na primeira seu nome foi mudado juntamente com o do seu marido. Na segunda ocasião, Abraão recebeu uma visita do céu e pediu que Sara fizesse alguns bolos para os viajantes divinos. Ao escutar a profecia acerca do nascimento de um filho seu, Sara sorriu com incredulidade, julgando ela que tal acontecimento fosse impossível, visto que sua idade era avançada. Apesar de Sara negar que seu riso ocorreu em sentido de zombaria, o Senhor conhecia suas verdadeiras intenções. Sara então foi repreendida com a seguinte frase: "Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho." Gênesis capítulo 18, verso 14. A partir daí, a dúvida deu lugar à fé, e Sara foi revigorada, e a promessa foi cumprida com o nascimento de Isaque. Após o nascimento de Isaque, Sara teve problemas com Agar e Ismael. Na festa de desmame de Isaque, Sara percebeu que Ismael estava zombando de seu filho. Muito irada, Sara ordenou que Agar e Ismael fossem embora. Com essa atitude, Sara também desejava que Isaque não precisasse dividir sua herança com seu meio-irmão. Se nas outras ocasiões Sara agiu de acordo com as leis da Mesopotâmia, nesse caso ela estava agindo de forma contrária, pois Abraão já havia reconhecido legalmente Ismael como seu filho. Como qualquer ser humano, a vida de Sara foi cheia de altos e baixos. Mas por mais que certas atitudes parecessem ao contrário, Sara nunca deixou de confiar em Deus. Junto com Abraão, ensinou Isaque a crer e ter fé em Deus. O fim da vida de Sara chegou aos seus 127 anos de idade. Ela foi sepultada por seu marido Abrão na sepultura que ele comprou para a família, perto de Hebrom, na cova de Macpela. A menção da morte de Sara, logo após a história do sacrifício de Isaque, sugere que ela pode ter sido afetada por esse incidente que quase custou a vida de seu filho. De alguma forma, Sara também esteve envolvida no teste com seu marido, assim como esteve em suas viagens e seus ocasionários lapsos de fé. Sara não era do tipo de mulher que ficava calada sobre assuntos importantes ou que a perturbavam. Sua ausência e seu silêncio, até mesmo o momento de sua morte após aquele evento dramático, dizem mais sobre sua relevância para os acontecimentos do que a sua presença física. O fato de a velhice de Sara ser mencionado em Gênesis 23:1 mostra sua importância para a história. Sara é a única mulher do Antigo Testamento sobre o qual se menciona sua idade, o que mostra sua centralidade na história. O foco na compra do local de seu sepultamento abrange a maior parte do capítulo. Em vez de sua morte, enfatiza a conexão com a terra prometida. A especificação de que ela morreu na terra de Canaã enfatiza a relação da morte de Sara com a promessa de Deus sobre a terra. Sara é a primeira do clã de Abraão a morrer e ser sepultada na terra prometida. No livro de Isaías é dito: "Olhem para Abraão seu pai e para Sara, que os deu à luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e tornei muitos." Isaías capítulo 51, verso 2.
Perceba que Sara é mencionada no livro de Isaías como sendo o exemplo de confiança em Deus e aquela que deu à luz à nação israelita. Na lição de amanhã, falaremos sobre a preocupação de Abraão em encontrar uma esposa para Isaque. Que Deus os abençoe e até a próxima.